Bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Ângelo Breda e desde muito novo eu pratico esportes. Joguei voleibol pela Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo, nas categorias mirim, infantil, e nós participamos de vários campeonatos estaduais e nacionais, onde nós obtivemos alguns títulos. Também joguei xadrez e tênis de mesa, joguei futebol e futsal, onde também participamos de vários campeonatos municipais e estaduais. E trabalhei na Kirin Soccer, é uma empresa de agenciamento de atletas do futebol, e ela agencia tanto para o Brasil como para o exterior. E atualmente eu trabalho como fisioterapeuta do esporte, atendo diversas modalidades do esporte. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a história do esporte aqui em São Bernardo e também em Santo André. E eu convidei a Hilda Breda, que é minha irmã, para que ela pudesse nos ajudar nessa tarefa de trazer esses conhecimentos a vocês. Ela é atual diretora da AME, Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo. Ela é a diretora da Associação dos Amigos da Nossa Senhora da Boa Viagem e ela é a diretora do Grupo Cênico Regina Paz. Hilda, boa noite. Boa noite. Nós, como eu disse, nós vamos relevar um pouquinho como era o esporte na nossa cidade. E existe um termo, eu já vou entrar na nossa primeira questão aqui, que havia uma disputa entre batateiros e ceboleiros. O que é isso, Hilda? Você consegue explicar para nós com detalhes? Explico, mas antes de tudo eu tenho que falar que é um prazer estar aqui para poder conversar e explicar um pouco dessa história, né? Eu sou memorialista, então eu não sou historiadora, sou memorialista. E é o seguinte, os ceboleiros e batateiros é uma expressão usada porque os batateiros são os oriundos de São Bernardo. Quem nasceu ou quem está aqui há muito tempo, está em São Bernardo há muito tempo. E os ceboleiros são de Santo André, porque houve uma época em que, nas disputas de jogos de futebol, os batateiros de São Bernardo e os ceboleiros de Santo André, eles levavam as batatas que estavam podres e os ceboleiros de Santo André, as cebolas que estavam podres, para poder as equipes adversárias, não as equipes em si, os jogadores, mas as torcidas jogavam um no outro para poder, é uma forma de se manifestar a favor ou contra o seu time. Então, desde aí que foi cunhada essa expressão, se bem que existem outras expressões, assim, tem outras histórias sobre os batateiros, mas essa é a que tem maior força. Ah, interessante, hein, pessoal? Já pensou assistir uma partida de futebol e levar uma batatada, não é? Ou então levar aí uma cebolada, não seria muito bom. Então, haviam essas competições intermunicipais e com essas competições, acredito que, como era a prática esportiva na cidade de São Bernardo, haviam outros times também? É o seguinte, o São Bernardo era uma época que assim, tinha poucos lazeres na cidade, e ninguém tinha muita facilidade de locomoção, então tudo se concentrava na cidade. Então, tinha bastante time de futebol, por exemplo, eu vou falar bem do time do quê? Que da nossa família, vamos dizer assim, porque onde hoje é a Praça Giovanni Breda, que é o nosso avô, lá existia a casa dele e do lado tinha uma sede que era a sede do grupo do 20, né, do clube do 20. Do time E do eles 20 lá, né? tinha o time, então eles tinham tanto time de futebol quanto os times de bocha. E também dentro do clube, eles também jogavam dominó e também o truco, que é uma coisa meio complicada, mas é uma prática esportiva, né? Não dá nem para explicar, é uma aberração só, grito daqui e de lá. Mas voltando um pouquinho no clube, chamava 20 de setembro, a gente fala 20, mas era 20 de setembro, que é uma data importante para a Itália, como eles vieram
descendentes de italiano, então esse time era formado, né? Era coisa do meu avô com os filhos, né? Entre eles o nosso pai, que era jogador de futebol, e ele era muito conhecido pelo seu apelido, que era Fuzil. Porque dizem, até hoje tem pessoas que falam, conheci teu pai. A gente conhecia, ele jogava, ele tinha um chute tão potente que o pessoal falava que chamava ele de fuzil, porque era um tiro o chute dele. E como naquela época os campos eram quase que improvisados, vamos dizer assim, tinha muito barranco. Falavam que ele chutava e o chute dele furava a rede e encravava no barranco, de tão forte que era. E isso ainda com bolas de capotão, que eram usadas na época, né? De couro mesmo, né? A gente fala capotão, mas ser, era de couro, né? Assim, é uma coisa bem pesada, segundo dizem. Então e por conta disso, existiam os times rivais. Eu lembro que, né, que meus tios falavam que tinha o time de Sossega-Leão, que era o grande adversário do 20 de setembro, e tinha outros times. Eu realmente não me lembro os nomes, mas tem alguns que na cidade tinha também, que era o próprio Palestra e o Esporte Clube São Bernardo, que ainda estão aí até hoje ainda, né? E tem o time do TR, no DR, aliás, teve o primeiro time de futebol feminino, né? Praticamente do Brasil. Foi um dos primeiros que realmente foi para frente, foi criado em São Bernardo, foi no time da Alameda Glória. Eu falei DR, desculpa, errei. Sim. O DR tinha também seu time no Alameda Glória, além de ter o time da Vila Dúzia, além de ter o time de futebol deles mesmo, tinha também o time eles inovaram lançando o time de futebol feminino no Brasil. Então, Poxa, foi um dos primeiros isso. Então teve isso daí. E é isso mais ou menos que eu sei a respeito dos esportes praticados. Tem também, era uma coisa muito comum em São Bernardo ter os campos, tinha muito campo de futebol em São Bernardo. Tinha aqueles mais oficiais, onde realmente a gente passava às vezes de domingo assim, e a gente via o pessoal jogando assim, então um time contra o outro. Eu lembro bem perto de casa que tinha o Esporte Clube Brasil, né? Eu tive a oportunidade de jogar futebol quando eu tinha aí 12, 13 anos. Onde hoje é a praça. A Praça Brasil. Praça Itália Brasil, né? Itália Brasil, então. Naquele campo, eu marquei um gol do meio do campo. Olha aí, tá vendo? A bola quicou, eu enchi o pé. Eu estava mais ou menos no centro mesmo. E eu acho que o sol atrapalhou, o goleiro fez assim, a bola entrou. Eu nunca fui tão levantado como naquela ocasião. Tá vendo só então? Tá vendo? Lembrei de um campo importante para você. Então, mas além desses campos, tinha também os campinhos de pelada. Era muito, mas era muito comum, porque tinha muito terreno vazio em São Bernardo. Você não chegou a conhecer o Terezinha 7 Futebol Clube? Eu cheguei a conhecer os Nós éramos garotos e nós montamos as camisetas com umas camisetas simples e aí nós recortamos e a nossa mãe costurou. Tinha essas coisas. Então, era muito comum a prática esportiva. E tinha uma outra coisa também que era bem comum, que hoje também está bem tímido ainda hoje, mas tem, que eram os jogos de bocha, que tinha praticamente todo o fundo de bar. As canchas de bocha. As canchas de bocha, e tinha nos fundos de bar, de padaria, era bem comum. Mas lá no 20, onde eu falei que tinha o clube, tinha a sede lá tinha bem perto dos pés de Cambuci, lá que o terreno era grande, e tinha as canchas de bocha lá que de domingo enchia, o pessoal jogava bastante bocha. Então, eram os esportes mais praticados e a cidade era o que tinha. Os domingos era bem assim, uma coisa bem ativa na cidade. Bem familiar também, né? Familiar, quase tudo é familiar, porque as pessoas todas se conheciam, né? São Bernardo era uma aldeia quase. Recentemente, a Câmara de Cultura Antonino Assunção, ela foi revitalizada e reinaugurada. E ali existe uma exposição do Grupo Cênico Regina Passe junto com um acervo dele também, não é? E para quem não sabe, Antonino Assunção foi marido de Hilda e há 30 anos ela é viúva. E continua nessa linha de cultura. E me falando um pouquinho sobre o Sunsa, como nós o conhecemos, como nós carinhosamente acompanhamos, eu sei que ele era bastante esportista. Você gostaria de falar um pouquinho sobre ele? Sim, o Assunção ele era um homem bem assim, todo mundo fala que era ativo
dentro do tempo dele, porque ele não deixava que as coisas acontecessem e não fazia nada, não ficasse sem fazer nada. Foi assim que ele criou o nosso grupo de teatro, né, o Regina Passes, e aí no esporte ele também sempre foi bastante ativo, ele fez parte de vários times, desde adolescente, inclusive quando ele estava lá com seus 18 anos, ele tentou até jogar futebol profissionalmente, foi para o São Paulo, tinha a carteirinha dele, eu tenho a carteirinha dele até hoje, que ele era jogador do São Paulo, mas ele não tinha que sustentar a família, era uma família de poucos recursos, né? Tinha que trabalhar. Naquela época não se pagava que nem hoje. Então ele deixou o futebol, mas ele nunca deixou o profissional, mas nunca deixou de praticar gostar, né? De gostar, né? De gostar e de praticar o futebol. Além do futebol, e assim, e ele era um bom jogador, todo mundo sempre falou isso, que ele era um ótimo jogador. E já jogou futebol até no mais de idade, né? Tem um nome, né? Que fala, como é que é o mais velho? Veteranos? De veteranos, ele jogou também muito tempo. E além disso, ele também foi técnico de futebol. Ele foi técnico de futebol do Palestra, do esporte, né? Tudo de São Bernardo, do DR, então ele foi técnico também. Eu lembro dele no DR, várias vezes eu fui lá porque o DR fazia muitos anos que não conseguia um título e ele conseguiu trazer o título pro clube, e isso foi muito importante. Então ele era muito endeusado, vamos chamar assim, no DR. Não sei se você lembra, mas eu tive a oportunidade de jogar com o SUS. Eu nunca vi, porque eu não ia ver os jogos. Nunca. Nós levamos eles para jogar futsal com a gente, que a gente jogava de sábado à noite lá aqui no Baeta, lá no Olaria. E ele jogou algumas vezes, mas ele falou assim, essa molecada dá uma canseira na gente. Eu falei, porque ele já tinha idade, né? Mas a gente teve a oportunidade de participar que bom, um pouquinho. Jogou junto. Então, e quando ele faleceu, ele era técnico do Alameda Glória, de futebol do Alameda Glória. Acompanhou também, então. Então ele sempre fez. Além disso, ele também praticou outros esportes. Então ele foi... porque quando tinha os jogos regionais, jogos do interior, São Bernardo, naquela época não é que nem hoje, que tem tudo uma estrutura. Então não tinha, às vezes, não tinha time para determinada modalidade esportiva. Então o que ele fazia? Ele falou assim, vamos formar um time de vôlei, por exemplo, né? O vôlei não era uma coisa assim tão popular como é hoje, né? Mas mesmo assim, ele falou, vamos jogar. Como ele fazia parte do grupo de marianos da Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem, ele chamava os colegas lá para dançar, porque eles jogavam assim, né? Entre eles, que tinha uma quadra lá, eles jogavam. Então ele acabava formando um time para representar São Bernardo nos jogos fora de São Bernardo. Além disso, ele também formou equipe para ir jogar ping-pong na época. Hoje a gente chama tênis de mesa, né? Então, que é um pouquinho, né, diferente as coisas, mas era isso. Então, ele também formou essas equipes para poder São Bernardo participar desses jogos. Então, desde do começo, ele queria que as coisas acontecessem. Então, ele era bem ativo. Então, a influência que ele teve, vamos dizer, na evolução esportiva do município foi bem significativa. Tanto na cultura quanto no esporte, ele foi bem significativo. Ele teve marcou presença. Ele marcou até hoje, né? E deixou a história, né? Por isso você pode ver, essa exposição abriu a semana passada, porque ele está aí, foi pedido pela prefeitura para se montar essa exposição falando dele. Então, isso é importante. O esporte foi marcante em minha vida e eu quero continuar esse legado no município. Quero levar adiante os nossos projetos para a utilização de praças-parque e arenas para que a gente possa ter as competições entre bairros, dentro da cidade. E, com isso, descobrir novos talentos que possam representar bem nossa cidade. Quem sabe, num futuro bem próximo, termos representantes nas Olimpíadas, não é? Outro detalhe, Hilda, eu quero agradecer muito a sua participação, tá? Contribuiu bastante para conhecermos um pouco da história do esporte aqui em São Bernardo. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a memória esportiva de São Bernardo do Campo, que às vezes as pessoas não acham que teve tantas atividades, mas teve sim.
E então eu agradeço essa oportunidade para falar por você aqui, porque você é um candidato a vereador e a gente quer ajudar para que você chegue lá, para que você consiga fazer todos esses seus projetos, principalmente na área do esporte. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero só continuar aqui um detalhe. A questão do esporte nós colocamos aqui, mas nós temos a questão da saúde. Aguardem. Logo teremos um outro podcast nessa linha. Eu sou o Ângelo Breda, candidato a vereador, meu número é 10777 e conto com você e o seu apoio.